Chegamos no sétimo dia de Copa do Mundo no Qatar 2022, mais 4 jogos realizados hoje. Hoje às 7 horas da manhã não foi um jogo totalmente desagradável, um joguinho bem animado, Japão e Costa Rica. O Japão que surpreendeu a Alemanha na primeira rodada e a Costa Rica que levou a maior goleada da Copa para a Espanha, né, o 7-0 da primeira rodada. Como disse esperar, o Japão ia ficar mais com a bola, é uma característica da Costa Rica. Aliás, os dois times são de deixar a bola para o adversário. O Japão ficou com todas as ações, Costa Rica sempre brigando por um contra-ataque, tudo. E o Japão não conseguia fazer a finalização, assim, não conseguia a última bola sempre tinha problemas, finalização, tudo, não conseguia incomodar a Costa Rica. A Costa Rica estava muito mais fechada, lógico, o adversário também é totalmente diferente do estilo de jogo, totalmente peso da camisa. A Espanha joga um dos futebol mais bonitos dessa Copa e o jogo foi se arrastando com 0-0, 0-0. O 0-0 não era ruim para o Japão. O Japão faria 4 pontos e precisaria apenas de um empate na última rodada com a Espanha para se garantir. Dependendo do jogo da Espanha, poderia até perder o jogo que estaria classificado, né? Mas aí é aquele negócio do futebol. Costa Rica deu um chute a gol em 2 jogos. O goleirão japonês foi todo atrapalhado para a bola. Aceitou, foi um piruzaço do goleiro japonês. A Costa Rica ganhou o jogo de 1-0 e deixou o Japão complicado, porque agora o Japão precisa pontuar contra a Espanha, né? Vai precisar no mínimo de um empate, depender do outro resultado ainda para poder se classificar. Não é fácil agora a tarefa do Japão, né? Mas aconteceu, paciência. No outro jogo, um jogo da queridinha Bélgica, queridinha da imprensa, né? A grande geração belga que já chegou no ápice e não vai ganhar nada. Tem bons jogadores e ponto. Você tem o Eden Hazard, que quando jogava no Chelsea jogava muito porque o Chelsea tem uma seleção mundial, né? Você tem o De Bruyne, que joga no Manchester City, que tem uma seleção mundial do lado dele. Você tem o Lukaku, que é um centralmente muito forte, goleador. O Lukaku está machucado, não está 100%, não jogou o primeiro jogo. Hoje acabou entrando pelo que estava acontecendo na partida, porque se tivesse a Bélgica ganhando tranquilo o jogo, o Lukaku não jogaria. Ele estava se recuperando, a previsão era dele entrar no terceiro jogo. Teve que entrar hoje. Você tem o Courtois, que é um dos melhores goleiros do mundo, que também está fazendo uma Copa muito atrapalhada. Então você tem uma boa geração, mas com bons nomes, né? Você tem o Mertens, que é um bom jogador, Munier, razoável, lateral zagueiro razoável, Witzel é um bom volante, mas não tem nada de excepcional nele, né? Tem jogadores muito melhores em outras seleções e a geração belga decepcionando mais uma vez. Já tinha feito uma partida muito fraca contra o Canadá. O Canadá tinha sido melhor, ganhou por 1-0 e hoje fez uma partida mais atrapalhada ainda, né? E acabou perdendo para o Marrocos. O Marrocos jogou muita bola. Que jogo que o Marrocos fez hoje, excepcional. Fez 2-0 com propriedade, soube trabalhar a bola, soube empurrar a Bélgica para trás. A Bélgica ficou desconfortável praticamente o jogo todo. E o 2-0 complicou muito a Bélgica. A Bélgica tem 3 pontos. A Bélgica depende só dela, né? Na última rodada precisa apenas vencer a Croácia para poder se classificar, né? Não precisa de torcer para outros resultados. Mas a Croácia, que fez o próximo jogo, que foi o jogo Croácia e Canadá. A Croácia venceu o Canadá 4-1. O Canadá começou na frente, 1 minuto de jogo, o Alfonso Davies fez um gol, belo gol, jogada de velocidade, um tiro de meta batido pelo goleiro, pegou o atacante rápido pela ponta direita, ele entrou, cruzou, Alfonso Davies veio por trás, cabeceando no meio da defesa da Croácia, 1-0, e a Croácia não jogava bem até aquele momento, começo de jogo. Depois do gol, a Croácia sentiu um pouco, o Canadá ficou um pouco mais com a bola, trabalhou a bola melhor,
Só que a Croácia é mais forte, a Croácia é atual vice-campeã do mundo, tem jogadores melhores do que o Canadá, tem mais experiência em Copa do Mundo, e aí começou a dominar o campo, começou a trabalhar melhor. A defesa canadense não é uma defesa excepcional, o Canadá tem bons jogadores, mas não é também grandes nomes. O Alphonso Davies é o melhor, é um lateral esquerdo do Bayern de Munique. Hoje jogou por dentro, jogou de meia praticamente. No segundo tempo estava praticamente como um ponta de lança, quase que um quarto homem do ataque, né? Pelas circunstâncias do jogo. Acho que o melhor jogador realmente de um time que não é muito forte fica muito escondido na lateral. O treinador fez certo em usar ele ali, mas não surtiu grandes efeitos. Ele jogou bem, fez uma boa partida, fez o gol do Canadá, mas não conseguiu segurar a Croácia, que jogou melhor, fez 4-1. O 4-1 acho que foi um pouco mais do que o Canadá merecia. Acho que o Canadá merecia um pouquinho menos, mas a Croácia fez 4-1 e assumiu a liderança do grupo pelo saldo de gols. Marrocos está em segundo, com 4 pontos também. Terceiro vem a Bélgica. E em último lugar, já eliminado da Copa do Mundo, o Canadá. Próxima rodada, o Canadá vai enfrentar Marrocos. Não acredito que o Marrocos vai ter dificuldade para vencer o Canadá. Acho que o Marrocos vence bem o Canadá. E aí vai ser o grande jogo que vai classificar um dos dois, ou Croácia ou Bélgica. A Bélgica vai ter que partir para cima, vai ter que jogar muito mais do que está jogando, porque a Croácia tem um bom time. Vai ter que mostrar por que todo mundo se encanta tanto com essa geração belga, que de encanto não tenha nada. Né? Eu falei na Nations League, antes da Copa, tomou uma goleada para a Holanda, que está fazendo uma péssima Copa do Mundo. Fez 2 jogos muito fracos. A Holanda está praticamente classificada, fez 6 pontos, mas assim, 6 pontos, desculpa, 4 pontos, que empatou com o Equador, quase perdeu do Equador. Então, assim, está praticamente classificada, porque a última rodada pega o Catar não vai ganhar da Holanda. Tem zebras na Copa do Mundo, Costa Rica ganhou hoje, a Arábia ganhou da Argentina, o Japão ganhou da Alemanha, mas eu não acredito que o Catar vai conseguir aprontar alguma para cima da Holanda. Acho que a Holanda ganha. Mas totalmente desprovido. Talvez no ciclo passado foi o melhor ataque da Copa de 2018. Chegou até uma semifinal, acabou ficando em quarto lugar. O melhor resultado que ela tinha conseguido já em 86, também em quarto lugar, com uma geração também muito talentosa. E agora conseguiu um quarto lugar em 2018. Dessa vez, eu acredito que nem consiga a classificação. Eu acho que a Croácia tem um bom time e vai complicar bastante a Bélgica. Acho que a Bélgica não vence a Croácia. E a Croácia precisa só não perder, só depende dela também. É um jogo que tanto Bélgica quanto Croácia só depende deles mesmos. Né? Não tem muito o que pensar. É vencer ou vencer. A Croácia ainda tem a vantagem do empate. Empatando faria 5 pontos, deixaria a Bélgica praticamente eliminada, porque eu não acredito que a Canadá vença o Marrocos. Vamos supor que também haja um empate, o Marrocos não vence o Canadá, empate os dois, tanto Croácia quanto Marrocos ficam com 5 pontos e a Bélgica só com 4 pontos estaria eliminada da Copa do Mundo. Então, para a Bélgica é vencer ou vencer. A Croácia ainda tem a vantagem do empate para jogar. É um jogo que vale a pena a gente assistir, porque vai ser bem interessante. Essa geração belga que sempre todo mundo fala, a imprensa fala tanto, chegou a liderar o ranking da FIFA, que também não é lá grande coisa esse ranking da FIFA, tem muita mutreta nesse ranking da FIFA, mas é uma geração que na Copa passada jogou bem. E a Croácia, que foi a vice-campeã da Copa passada, está jogando melhor do que a Bélgica, não apresentou grande futebol, mas está jogando melhor que a Bélgica, melhorou do primeiro jogo para esse, sem dúvida nenhuma, hoje jogou bem melhor que o primeiro. Tem jogadores muito interessantes, muito talentosos, Modric, Perisic, né? Tem um time muito Lovren, zagueiro, tem um time bem habilidoso, um time bem consistente, bem sólido, um time que entra sabendo o que precisa fazer.
É um time que não tem talvez um destaque individual, mas coletivamente é um time que funciona. Eles não imprimem uma velocidade absurda no jogo, mas eles controlam bem a bola e controlam bem o jogo. Hoje foi uma prova disso, controlá-lo bem a partida contra o Canadá. E acredito eu que Marrocos e Croácia estejam em vantagem para se classificar no grupo, né? A Bélgica não está descartada, mas eu falei, vai precisar jogar muito mais do que está jogando para se classificar. Futebol tudo é possível, Copa do Mundo pode acontecer de tudo. Vamos ver na próxima rodada. E o último jogo, o mais aguardado de todos, né? Aquele jogo que todo mundo ficou na ansiedade. Espanha e Alemanha, né? Já quando houve o sorteio dos grupos, Espanha e Alemanha já trouxe um frenesi, um grande jogo, um grande clássico, já logo na primeira fase, tal. Então todo mundo já ficou meio encantado com esse jogo tudo, e o jogo ganhou contornos de dramaticidade, porque a Alemanha perdeu o primeiro jogo para o Japão, surpreendentemente de virada, e esse jogo era vida ou morte para a Alemanha. A Espanha, que tinha goleado Costa Rica, era um jogo que estava faca e o queijo na mão para mandar a Alemanha para casa. A Espanha dominou o jogo, pelo menos boa parte do jogo, pelo menos mais da metade do jogo. A Alemanha ficou encurralada, não conseguia trabalhar. A Alemanha, aliás, tem bastante dificuldade nesse estilo de jogo espanhol, né? Vale lembrar que nas últimas competições oficiais, Eurocopa e Copa do Mundo, a Alemanha não ganha da Espanha desde 88, né? Então ganhou em amistoso, mas oficial mesmo, Eurocopa e Copa do Mundo, não ganha de 88, já perdeu uma Eurocopa para a Espanha na final, já foi eliminado de uma semifinal para a Espanha em 2010, então é uma seleção que tende a ficar bem incomodada com o estilo de jogo espanhol, estilo de jogo de toque muito rápido e movimentação. A Espanha dominou o jogo? Sim, mas não estava com aquele ímpeto de vou golear a Alemanha, vou eliminar a Alemanha. Tanto que no segundo tempo, aquela saída de bola espanhola estava incomodando muito. Era uma saída muito lenta, a Alemanha espetando o time e ele saindo com uma calma, uma tranquilidade. O goleiro errou uma vez, o Rodri errou outra, sabe? O time estava meio preguiçoso e com uma vontade danada de não vencer o jogo. A realidade era essa, era não vencer o jogo. Já que a Costa Rica venceu o Japão, o empate não eliminava a Alemanha, né? Mesmo a derrota não eliminaria a Alemanha. Então, porque ficaria a Espanha com 6 pontos já classificada, Japão e Costa Rica com 3 pontos. A Espanha precisaria só empatar com o Japão, empatando com o Japão se classificaria com 4 pontos e eliminaria a Alemanha. Se você usar o normal, a Espanha vencendo o Japão, bastava a Alemanha vencer a Costa Rica, tirando o saldo, que também não seria muito difícil, porque não seria, hoje dificilmente seria uma goleada. Imaginar por 4-0, 5-0 para a Espanha, acho difícil. Era jogo para 1-0, 2-1, mais ou menos, era o que eu tinha imaginado. Até no meu bolão eu tinha colocado 1-0 para a Espanha, né? No segundo tempo, com esse ímpeto da Alemanha e essa pressão da Alemanha, a Espanha sem conseguir sair, o Luiz Henrique colocou o Morata, tirou o Ferran Torres e colocou o Morata. Estranho, porque você tira uma mobilidade para colocar um pivôzão lá na frente, grandão, e logo em seguida sai o gol da Espanha. Morata fez o gol, 1-0 para a Espanha. Voltou o caminho para o jogo, a Alemanha continuou, voltou a ter dificuldades, não conseguia mais marcar pressão à saída de bola da Espanha, marcava mais baixo, a Espanha dominando, chegou a ter 2 chances claras de gol, que foram perdidas pelos atacantes, uma pelo Asensio e o outro Morata não conseguiu finalizar. Estava se encaminhando para 1-0, quando a defesa espanhola bobeia, e aí a Alemanha consegue um empate 1-1, e ainda pressionou um pouquinho no final do jogo. O 1-1 foi bom para a Alemanha, porque a Alemanha agora precisa vencer sem precisar em tirar saldo, até porque se você imaginar um jogo entre Espanha e Japão, lógico, o Japão já ganhou da Alemanha, pode aprontar, mas eu acho que o estilo de jogo não casa dos dois. Acho que o Japão vai ter a mesma dificuldade que a Alemanha teve, a Espanha vai imprimir um ritmo e vai vencer o Japão. Com isso classificariam Espanha e Alemanha.
Com isso, a Espanha classificando em primeiro, a Espanha cai na chave do Brasil, se o Brasil classificar em primeiro no grupo, né? Então, nas quartas de final, muito provavelmente teríamos um Brasil e Espanha por aí para se enfrentar. Vamos ver agora, ainda não está decidido, porque o empate não classificou a Espanha ainda. A Espanha vai vencer o jogo, não acredito que a Espanha perca. Costa Rica vencer da Alemanha? Acho muito difícil. Que eu vou torcer? Sem dúvida nenhuma. A Alemanha tem que pagar o 7-1 e tem que pagar com juros e correção monetária. Já pagou uma partezinha na Copa passada, ficando na fase de grupos, tinha que pagar mais uma partezinha ficando na fase de grupos dessa vez. Só que a Espanha e o Japão não quiseram colaborar, quiseram ajudar um pouquinho a Alemanha. Paciência, que ela se classifique e ser espancada por alguém do outro lado da chave, muito provavelmente a França também nas quartas de final. É o que pode acontecer aí. Pegar a França nas quartas de final e já tomar uma sapecada, devolvendo a derrota de 2014, que a França foi muito superior à Alemanha, nas quartas de final também na Copa do Brasil. E acabou a Alemanha ganhando um golzinho logo no começo do Ramos e ficou naquele 1-0. O Neuer foi o destaque do jogo. Aí a França atropelou a Alemanha, passou o carro por cima da Alemanha, a Alemanha ficou encurralada e o Neuer defendendo tudo e a bola teimou em não entrar e aí se classificou e no jogo seguinte veio o 7-1. Quando a gente fala da Alemanha, a Alemanha sempre entra como grande favorita para a Copa do Mundo. Sim, é a seleção que mais vezes chegou à decisão, 8 vezes, tem 4 títulos mundiais, é uma seleção que sempre incomoda, sempre está brigando, sempre é colocada como favorita, só que a gente esquece que as últimas Copas ela não fez grandes Copas, né? Ganhou 2014, ok. Teve o 7-1, ok. Mas você tira o 7-1, a Copa da Alemanha foi sofrível, né? Não foi uma Copa espetacular. 2010, por exemplo, que a gente fala tanto da Espanha, a Espanha perdeu a estreia, perdeu para a Suíça na estreia de 1-0. Foi a primeira campeã mundial que perdeu na estreia. Então também não é um time que sobra muito. Né? Então, a França na Copa passada. A França fez uma primeira boa fase, foi passando e foi campeão do mundo. Mas assim, teve grandes jogos? Teve. Talvez desses últimos campeões da Europa aí, Itália em 2006, Espanha em 2010, Alemanha em 2014 e França em 2018, a França foi a que teve o melhor jogo na Copa do Mundo, né? Melhores jogos na Copa do Mundo foi a França. Mas mesmo assim também não sobrou tanto assim. O futebol está um pouco mais nivelado. Os jogadores agora, a maioria jogam na Europa, já se conhecem, então não tem mais grandes surpresas, grandes goleadas. Você vê, foi 7-0, mas a Costa Rica não conseguiu encaixar a marcação. O goleiro, que é um goleiraço, o Keylor Navas, está 5 meses sem jogar, então estava desacostumado, foi pego de surpresa nisso daí, foi bem atrapalhado em alguns gols mesmo. Mas faz parte, mas não tem tantas goleadas assim. Você vê que nós tivemos 5 0-0, né? 4 só na primeira rodada, foi a primeira vez que isso aconteceu na história das Copas. Bateu a Copa de 82, que teve 3 na primeira rodada, né? Dessa vez tivemos 4. E já na segunda rodada nós tivemos mais um 0-0. Na Copa da Rússia, nós tivemos um 0-0, a Copa inteirinha, né? Então você vê que o futebol mudou um pouquinho. Mas tá uma Copa boa. Segunda rodada foi bem melhor. Amanhã temos mais 4 jogos, os 2 últimos grupos. Amanhã tem jogo do Brasil e Suíça. Brasil sem Neymar e sem o Danilo, né? Acho que o Danilo preocupa mais que o Neymar. Vai falar, pô, Danilo é um bom jogador, ponto. Fez uma boa estreia, ponto. Mas os substitutos deixa um pouco, sei lá, se fossem tão bons seriam titulares. Vai jogar Éder Militão, o outro reserva seria o Daniel Alves. Daniel Alves muito provavelmente nem vai entrar em nenhum jogo, talvez não entre em nenhum jogo. O Tite mesmo já falou na coletiva, na convocação, que o Daniel Alves estava sendo convocado para um jogo específico, uma situação de jogo específico, mas ele não deu mais detalhes de que especificação é essa. Então o Daniel Alves provavelmente não vai jogar. Quem entra na vaga dele é o Éder Militão. Na vaga do Neymar vai jogar o Fred. O Lucas Paquetá, que jogou como segundo volante, vai ser adiantado para o lugar do Neymar, e o Fred entra na posição dele.
que seria o mais normal. Embora acredite que seria interessante manter esse mesmo estilo de jogo e colocar o Rodrigo no lugar do Neymar, que deixaria o time mais ofensivo. Mas o Tite está lá, ele treinou, ele conhece esse elenco, sabe o que ele pode explorar de cada um. Foi muito bem na estreia, dominou a Sérvia, deixou a Sérvia desconfortável, entregou a bola no primeiro tempo, a Sérvia se cansou, no segundo tempo o Brasil passou o carro por cima de um time já cansado, pesado, e agora vamos ver a Suíça venceu na estreia, amanhã, então, Brasil a 1h da tarde enfrenta a Suíça no segundo jogo. O Sérvia e Camarões jogam no jogo dos perdedores. Acredito que a Sérvia consiga vencer o jogo. Camarões tem um bom time, mas eu não acredito que vença a Sérvia. Acredito muito mais na Sérvia. E aí na última rodada, Suíça e Sérvia vão brigar para ver quem vai se classificar em segundo no grupo. E amanhã eu acredito no Brasil, confio no Brasil, acho que o Brasil vence mais uma vez e já encaminha a classificação fazendo 6 pontos e se garantindo na próxima fase. E aí vai depender do dia 2 na sexta para decidir se é primeiro ou segundo. Muito provavelmente primeiro, acho que o Brasil não perde pontos para Camarões. Podia ter perdido na estreia porque era um jogo duro. Amanhã talvez, na Copa passada foi 1-1, mas foi logo no primeiro jogo na estreia. Segundo jogo, pouco o Brasil já mais tranquilo, sem o peso da estreia. Acredito eu que já vou ficar um pouco mais tranquilo, um pouco mais fácil o jogo, né? Então amanhã, Brasil, 1h da tarde, a gente chega depois, no final do dia, com o boletim da Copa, o 8º dia, e vamos aí. Como diria Zagallo, faltam 6 e nós vamos ser hexa. Lembrando que quem não se inscreveu no canal, não se esqueça, se inscreve. Só se inscrever aqui embaixo, ative o sininho, dê um like, ajude compartilhando nossos vídeos. Espero que vocês tenham gostado. Até amanhã.